bem-vindos a mais um vídeo do canal, retornando com o nosso quadro de análise, quadro do qual falamos sobre um arco já concluído nas atuais mensais que temos. Para quem é inscrito novo aqui no canal, eu já aviso que no quadro de análise nós falamos de um arco já concluído que envolve várias edições no meio, então tem alguns spoilers no decorrer do vídeo. E eu costumo fazer os vídeos de análise das mensais que eu acompanho. No caso, eu estou acompanhando mais a fase da DC Renascimento e não são todas mensais, somente algumas. Com relação a Marvel, a fase All New, All Different é uma fase que eu não estou gostando muito, eu acompanho só o título dos X-Men. Então, se vocês do canal se interessarem e quiserem ver vídeos de análise em torno das mensais dos X-Men, é só deixarem aí nos comentários que eu trago também para vocês falando do título dos Mutantes. E para quem não assistiu os vídeos de análise anteriores que eu fiz aqui do canal, de Batman, Detective Comics, Lanternas Verdes, enfim, eu vou deixar o link também com todos esses vídeos nos comentários, beleza? Hoje vamos continuar com os vídeos de análise aí partindo das mensais de Action Comics. E hoje vamos falar sobre o arco em 6 partes que é Homens de Aço. E saiu nas edições mensais de Action Comics número 6, número 7 e número 8. Todas mensais de capa mole, papel LWC, 52 páginas ao preço de R$ 7,50, compilando 2 edições de Action Comics. Aqui no caso, na equipe criativa, continuamos com os roteiros da fase do Dan Jurgens, porém a arte tem diversos colaboradores, desde o Tyler Kirkham ao Patrick Zitcher e o Stephen Segovia. E as edições americanas que temos aqui são de Action Comics número 967 a 972, fechando aí o arco em 6 edições. Bom, aqui já vamos ter algumas revelações de coisas que o Dan Jurgens veio implantando desde o início dessa sua nova fase em Action Comics em DC Renascimento. Então bora lá para a história, que é o que interessa aqui. Bom, o arco em si, ele começa nos mostrando um futuro apocalíptico com a Terra destruída e os heróis mortos. Enquanto isso, no presente é revelado o paradeiro da empresa Genetron, que apareceu em arcos anteriores e que havia desaparecido. E finalmente também é mostrado quem era o misterioso homem que rondava Metrópolis. Ele se chama Ankal, conhecido como o Assassino de Deuses. E ele conta com a ajuda do seu parceiro Zayd. Os dois vieram de outro planeta para a Terra com o objetivo de executar Lex Luthor. Porém, antes que o novo Homem de Aço seja morto, o Superman acaba intervindo e exigindo respostas. Então, o Assassino de Deuses conta que ele possui um dom de ver o futuro. E ele enxergou que o Luthor se tornará futuramente um novo Darkseid, um genocida universal que trará morte e destruição. E como o Assassino de Deuses, o Ankal dedicou a sua vida a evitar que futuros como esse aconteçam, eliminando assim os futuros genocidas antes que eles cometessem tais atrocidades. Então, diante disso, o Superman ele se vê pego entre o dilema de salvar o Luthor, um homem do qual ele não confia e possivelmente ao salvá-lo ele vai condenar a Terra, ou permitir que o Assassino de Deuses execute sua sentença, poupando dores e sofrimentos. Bom, este é o plot que temos este arco de Homens de Aço. Agora vamos para aquela parte que eu vou falar sobre o desfecho, a conclusão dessa história. Lembrando que aqui vai ter, claro, um grande spoiler. Então, para quem não quiser saber o que acontece, vai estar aparecendo na tela os minutos exatos para vocês avançarem nos vídeos para as minhas considerações em torno deste arco. Então, bora lá, vamos começar. Bom, o Superman ele questiona se de fato as visões que o Kal tem do futuro são 100% confiáveis, uma vez que o assassino sempre matou seus alvos antes que fosse possível averiguar se realmente aquele futuro aconteceria. Porém, o assassino não dá ouvidos ao Homem de Aço até que o Clark dá a sua palavra que, como um protetor da vida, ele será responsável pelo Luthor. E jamais deixará que o Lex ou qualquer outro destrua a Terra ou qualquer mundo. E ele pede que o Kal olhe o futuro do próprio Superman ao invés do Luthor. E assim o assassino o faz e acaba se sentindo honrado e satisfeito com o que vê e confia no Homem de Aço. Então, de volta para a Terra, o Superman e o Luthor encerram uma conversa
definitiva que os dois tiveram ao longo da história, que termina com ambos dando um voto de confiança um no outro para um novo recomeço. E o arco se encerra mostrando o que o assassino de deuses viu no futuro do Superman. E ele diz ao Zod que eles não precisam se preocupar com o que irá acontecer, porém o Homem de Aço sim é que precisa se preocupar. Bom, analisando este arco e tecendo a minha opinião para vocês. Homens de Aço é uma ótima história, gostei bastante aqui, tem um ótimo ritmo, é bem fluida e também tem um plot bem interessante, essa questão de futuro, né? Um possível futuro, se devemos preservá-lo ou alterá-lo em si, se de fato ele vai acontecer. Isso lembra vocês alguma coisa? Sim, né? Guerra Civil 2 da Marvel, né? Tem essa mesma questão lá. Só que, ao contrário de Guerra Civil 2, isso é minha opinião, claro, essa história se sai muito bem nessa exploração de possível futuro, tanto em seu início como em seu desfecho. Coisa que em Guerra Civil 2 eu achei início o plot interessante, mas chega no meio da história, ela se atropela e fica uma coisa ali que se perdeu no caminho. Obviamente, as duas histórias, ambas de editoras diferentes, tem algumas diferenças lá, mas tem um plot muito em comum em torno desse futuro. Então, na minha opinião, Homens de Aço se sai muito bem na exploração desse quesito. Bom, a história ela traz finalmente algumas revelações, porém ainda deixa outras pendentes, como por exemplo o Apocalipse, que é dito que é o pós-crise, de onde ele veio. Tem uma subtrama envolvendo a Lois Lane e o John aqui, e o outro Clark Kent, que ainda também não foi revelado, mas são subtramas bem interessantes aqui. Tem um momento também bem bacana no início deste arco, que é com o John, filho do Superman. Ele vira com o celular e mostra o antigo uniforme do Super, fala: "Ô pai, esse uniforme bacana, né? Por que você não usa ele com essa cueca por cima da calça?" E tem o pai dele, né? "Não, isso não é uma cueca, né? Eu não uso mais hoje em dia porque os tempos são outros, uma questão de moda." É bem divertido. O Assassino de Deus também é um personagem muitíssimo interessante dentro dessa história. Ele não pode ser considerado, digamos, um vilão, e sim um anti-herói. É mostrado o passado dele e as suas intenções têm um bom motivo. Ele está tentando tudo o que ele faz, por mais que seja incerto ou não aquilo que ele está fazendo, tem um motivo que é preservar, né, proteger outros mundos e impedir que aconteçam tragédias com os possíveis futuros que ele acaba enxergando. E é trabalhado muitíssimo bem esse contexto entre a história envolvendo o Lex Luthor também. Todo mundo conhece o Luthor, um icônico vilão, e agora tá dando uma de Homem de Aço, que tá do lado dos mocinhos. Será mesmo que isso vai continuar? E o desfecho da história também é muito interessante, porque mostra coisas que vão acontecer em arcos mais à frente. Também, o que é muito legal. E outra coisa que vale ressaltar também é como o Superman é bem trabalhado pelo Dan Jurgens em sua essência, como o Homem do Amanhã, um símbolo de esperança, o herói que luta para proteger a vida, fazendo o possível e o impossível em prol de tudo que ele acredita e que ele defende. E isso é bem ressaltado durante essa história, assim como em histórias anteriores. E o Dan Jurgens sabe fazer isso com o Superman, já que antigamente ele escreveu em muito histórias do Homem de Aço. E claro, o arco também conta com artes belíssimas dos seus colaboradores, uma mais foda do que a outra. Outra coisa também que vale destacar é a conversa que tem entre o Superman e o Lex Luthor aqui. Um pro outro são versões diferentes, eles não confiam entre si. O Superman pro Lex Luthor não é a versão dos 952 que ele conhecia, e o Luthor por Superman pós-crise, para ele, não é diferente do Luthor da terra dele. Então eles têm um diálogo muito interessante, finalmente tendo essa grande conversa aqui, e o resultado dela também é muito bacana. Então, resumindo, tudo isso apresentado pelo Dan Jurgens nesse arco de Homens de Aço faz a história valer muito a pena. Tanto o título de Action Comics como o título também do Superman, das mensais que temos da DC Renascimento, vem trazendo ótimas histórias que vale a pena acompanhar. Minha nota para esse arco de Homens de Aço é uma nota 8,5. Então fica a minha dica para vocês que a mensal do Homem de Aço e Action Comics vale a pena acompanhar esse título, principalmente esse arco de Homens de Aço aqui, em 3 edições, que traz histórias muito interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações
Já leu essa história, tá acompanhando a mensal de Action Comics? O que tá achando das histórias, da mensal do Superman também? Deixa aí nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!